que agora a censura nas redes sociais acaba aqui. Inclusive, Mark Zuckerberg estava lá, né? E prometeu que o Meta agora vai parar com a palhaçada. Jornalista Kênia. Exato, Lili. É uma medida muito importante, né? Vale lembrar que é uma medida executiva, então, do Donald Trump assina essa medida executiva na qual nenhum órgão do governo poderá fazer nenhuma pressão de censura às big techs, às mídias sociais com relação ao conteúdo que os usuários usam, né? Então é uma medida executiva e é muito importante que essa medida executiva vire lei, né? Que passe no Congresso e no Senado. E nós temos um momento favorável, né, Lili? Os republicanos são a maioria tanto no Congresso tanto no Senado, e é isso que é importante. Eu já esperava por isso, porque a gente sabe que Donald Trump, ele deliver, né? Ele realmente é promessa feita, promessa cumprida, né? E eu acho que esse governo ele vai se movimentar muito rápido nesses primeiros meses para aprovar, para deixar de fato um legado que vai fazer a diferença. E o importante dessa notícia, né, para o nosso público brasileiro também, é exatamente esse debate, né? Ah, e o Brasil, como é que a gente muda a situação aqui do Brasil? Bom, a gente tem uma situação agora das big techs que vão ter o governo americano como aliado para a proteção do free speech, para a proteção da liberdade de expressão. Então, a gente tem, por exemplo, a fala do Zuckerberg, né? O Zuckerberg, ele deu várias entrevistas recentemente, e o Zuckerberg, ele trazia exatamente a questão de que o governo americano, e aí ele estava falando do governo Biden, que os Estados Unidos começaram a censura. O governo Biden foi um governo que pressionava as big techs para tirar tudo sobre as vacinas, para tirar tudo sobre a questão da pandemia, a questão do laptop do Hunter Biden também. Então, o governo americano de Biden, o governo Biden, foi um governo que pressionou bastante as big techs por censura. E as big techs cederam essa censura. Então, a gente vai para a fala do Zuckerberg, e o Zuckerberg ele explica que os Estados Unidos iniciaram essa censura, mas que ao redor do mundo, e ele cita a União Europeia, e ele cita países da América do Sul, que com certeza é o Brasil, né? A gente não precisa nem ser muito inteligente, mas ele vai falando que a União Europeia e os países da América do Sul foram para outro nível, que realmente é a situação que a gente vê no Brasil. Foi uma censura outro nível, na qual você tem um juiz da Suprema Corte que sozinho mandava censurar e ainda pedia o sigilo, a pessoa não podia saber porque ela estava sendo censurada e tinha multas, e as big techs sofriam multas, que é o que o Zuckerberg fala das tarifas. Então é esse ponto que vai ser um ponto crucial, gente, nos próximos passos desse jogo, nos próximos passos dessa guerra, né? Porque nós estamos, de fato, numa batalha pela liberdade de expressão. Porque agora você tem o governo americano e isso vai estar muito presente na figura de Marco Rubio, que é o secretário do Estado, ele que vai estar cuidando dessa questão, mas você vai ter o governo americano protegendo as empresas americanas em outros países dessa chamada tarifa, dessa chamada multas. Ou você aceita eu censurar, eu te dou grandes multas. Então, agora essas empresas americanas, elas não vão estar sozinhas. O governo americano vai estar amparando essas empresas americanas em outros países para essa luta pela liberdade de expressão. Então, assim, a gente tem leis americanas que protegem as empresas americanas em outros países, por exemplo, de confiscar, como que aconteceu com o Brasil, quando o Alexandre de Moraes confiscou, congelou as contas da Starlink do Elon Musk, né? Então, tudo isso vai chegar num ponto bem sério diplomaticamente se ocorrer essa reação. Então, é mais ou menos esse cenário que a gente vai ter para frente, né? Se houver uma reação desse complexo industrial da censura, que é um movimento global. A gente está vendo na Austrália, a gente está vendo em alguns países da União Europeia e a gente está vendo no Brasil. Então, os Estados Unidos de Donald Trump, eles fortalecem aquela presença americana da liberdade, o Forão da Liberdade
no mundo. E aí é que a gente tem a esperança e, claro, as coisas no Brasil. A gente fala isso sempre, né, Lili? A gente tem que sempre repetir. Pessoal, o Brasil não vai ter um salvador da pátria que vai vir de fora. Eu acho assim que vai ser muito um alinhamento, né? Vai se alinhar a situação doméstica, né? A movimentação doméstica com um cenário internacional favorável. Vale lembrar também que tudo que aconteceu no Brasil com relação a essa censura, com relação a esse regime de exceção que nós temos, foi com o apoio da CIA de Biden. Então, tudo isso muda. Tudo isso muda. A CIA de Donald Trump vai estar ligado para essa agenda da liberdade. Então, é essa mudança nas pecinhas internacionais. Então, a gente tem que ver como é que o cenário doméstico brasileiro, né, o cenário nacional, alinha-se a essa nova, esse novo cenário, né, essa nova força internacional pela liberdade de expressão. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, tá? Eu acho, inclusive, que esse complexo industrial de censura, eles vão tentar, sim, resistir, eles vão tentar de todas as formas, inclusive que até aqui nos Estados Unidos também eles vão tentar isso, mas essa é a luta que nós vamos ter nos próximos dias, nos próximos meses, Lili.